Que alegria estarmos de volta para mais um tempo na presença do Senhor. Nós vamos, neste momento, pedir a Deus a sua bênção para os próximos minutos que estaremos prestando culto de adoração ao Senhor. Curva a sua cabeça e ore comigo. Amado Pai, agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos por estarmos em família, agradecemos pelo privilégio de ter podido participar da Escola Bíblica Dominical através das postagens que foram feitas pelos professores, pelo culto da manhã, e agora estamos retornando a Deus para um momento de adoração, de reflexão nos ensinos da Tua Palavra. Deus, que o Senhor possa nos encontrar com um coração quebrantado, um coração humilde, um coração disposto a ouvir e obedecer a Tua Palavra. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, e eu farei a leitura dos versículos de 1 a 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que as nossas vidas estejam sempre colocadas nas preciosas mãos do Senhor. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe luz Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Olá, irmãos da Igreja Batista Regular em Rio Bonito. Aqui quem fala é a missionária Gisele Lourenço. Eu quero, por meio desse vídeo, agradecer a igreja, o apoio que a igreja tem me dado, as orações que tem dispensado em relação ao meu ministério. Muito obrigada. Meu ministério, ele tem esse caráter tríplice, ele é ensino de mulheres, evangelismo de crianças e educação de professores. E ensino com mulheres tem sido desenvolvido bem nessa quarentena. Eu tenho realizado uma live de ensino de forma direta e uma segunda live entrevistando. Então, se você quer acompanhar, você vai lá no Instagram do Unidas pela Teologia. Evangelismo de crianças, eu vou começar agora no mês de julho, semana que vem. Se Deus permitir, acho que já essa semana, eu vou começar um devocional para as crianças. Então, ore por esse ministério. Educação de professores é mais difícil fazer à distância, mas eu quero começar por meio dessas lives, cobrir alguma parte desse ensino. A outra parte do meu ministério também é um quarto E, que é os estudos. Eu continuo estudando, eu faço mestrado em aconselhamento bíblico, eu estou na labuta dos estudos, assistindo muito aconselhamento, também começando a aconselhar. Então minha agenda é bem cheia dentro do ministério, mas se você tiver mais alguma dúvida, pode me procurar, pode pegar meu contato com o pastor Alfredo e a Rosíris, você pode entrar em contato comigo e saber pedidos de forma específica. Eu peço desde já que ore por esse ministério de devocionais com crianças online, que é o desafio atual. Deus abençoe e até mais. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Novamente estaremos orando pela Gisele, que também é uma missionária que a nossa igreja participa no sustento. Ela tem trabalhado lá no Nordeste, também com crianças, no seu ministério com crianças, como ela já falou no vídeo. E ela mesmo no meio da pandemia, ela tem feito algumas lives, eu já acompanhei algumas, e vamos orar por ela. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da Gisele, te agradecemos pelo ministério que ela tem exercido ao lado das mulheres, das crianças e também no treinamento de novos professores. Cuida da vida dela, Deus, das suas necessidades pessoais, também do mestrado que ela tem feito. Ó Deus, capacita Gisele, ajuda também que ela possa alcançar essas vidas com esses estudos bíblicos, que eles sejam eficazes na vida dessas pessoas. Senhor, usa a vida da Gisele. E eu quero te agradecer, ó Pai, pela disposição que ela tem em te servir. Nós pedimos pela vida dela no nome de Jesus. Amém. O que fazer em tempos difíceis? Essa é a pergunta e a resposta que o nosso estudo vai trazer. Mas essa música também tem muito a nos ensinar. E o que você pode fazer em momentos difíceis? Ouça bem essa canção. Estou aqui, mas não quero pedir. Estou aqui, mas não é pra clamar de joelhos. Estou diante de ti. Ouve, ó Deus, o que eu vou te falar. Já vivi muita desilusão, mas venci. Segurando em sua mão, eu percebi que cuidaste de mim, bem mais do que pedi. Eu só quero agradecer, nada mais do que nem imaginei. Tu me dás, não consigo entender, mas eu posso agradecer.
Quero convidá-los a abrir a Bíblia no texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 32 e 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu quero chamar a atenção, queridos, para o versículo 33, a segunda parte do versículo, que diz assim: e em todos eles havia abundante graça. Outro texto que eu quero convidar você a ler comigo está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre mantendo uma atitude de graça. O que vem a ser graça? Qual é a definição desta palavra? O termo origina-se de uma palavra que significa curvar-se, inclinar-se, que com o passar do tempo veio a incluir a ideia de favor condescendente, favor não merecido. Mostrar graça é estender favor ou bondade a alguém que não merece e jamais pode ganhá-la pelos seus próprios méritos. A graça é absolutamente gratuita. Vamos imaginar que você tem o seu filho de 6 anos, a quem ama muito, e você descobre tragicamente que seu filho foi assassinado de uma maneira horrível. Depois de uma busca prolongada, os investigadores do crime descobrem o assassino. E você tem uma escolha. Se tivesse usado todos os meios em suas mãos para matar o homicida pelo seu crime, isso seria uma vingança. Se, porém, você se satisfizer em esperar que as autoridades legais tomem a frente e deem a ele o que lhe é apropriado, um julgamento justo e a condenação certa, uma declaração de culpa e a pena certa, isso chama-se justiça. Mas, se você pedir perdão para o assassino, perdoá-lo completamente, convidá-lo para a sua casa e adotá-lo como um filho, isto é graça. Você percebe agora porque a graça é tão difícil de aceitar e tão difícil de compreender? Mas foi justamente isso que Deus fez conosco. Nós estávamos andando desgarrados, como ovelhas, sem rumo, sem destino, mas Deus derramou a sua graça, o seu favor, sem nós merecermos, entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, nos perdoou, nos salvou, nos adotou na sua família e nos sustenta, nos ampara e nos guarda durante todos os dias. É inexplicável como Deus pode ter um amor tão especial para conosco que se manifesta nesta graça. Isto é graça. Algumas vezes, a rainha da Inglaterra aparece em público e caminha pelas ruas, mas todos nós sabemos e facilmente nós verificamos através dos telejornais que ela é totalmente cercada pelos seguranças e cordas que impedem as pessoas de se aproximarem dela. Então, ela, por sua própria escolha,
por sua própria conta, vem e se aproxima das pessoas para tocá-las e ser tocadas e inclinar-se para as crianças que estão ali. Isto é graça. Certo teólogo disse o seguinte: o amor que se eleva é adoração, o que vai para fora é afeição, mas o amor que se inclina ao necessitado é graça. Irmãos, a graça foi a marca das palavras e dos atos e dos gestos, dos olhares e da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos, ao ver, ao contemplar a vida de Jesus, nós podemos verificar e constatar a graça personificada na pessoa do Filho de Deus. Irmãos, nós como cristãos, como salvos em Cristo Jesus, nós somos convidados pela palavra de Deus a manifestar a graça em nossa vida, a manifestar esta atitude em inclinar-se em favor das pessoas e daqueles que não merecem. Deus nos convida a exercermos graça, porque Ele teve graça em nosso favor e Ele espera que nós tenhamos em favor das demais pessoas. E como que se revela a atitude de graça em nossas vidas? Então, quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, nós notamos que em todos eles havia abundante graça. E como resultado desta graça, eles vendiam as suas propriedades, eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos e eles distribuíam a quem tinha necessidade, que não mereciam, mas tinham necessidade. A graça fez com que eles agissem desta maneira. Então nós somos convidados a manifestarmos graça em nossa vida. O que a abundante graça revela em nós? Eu quero, neste momento em que nós estamos refletindo na palavra de Deus, fazer referência a algumas atitudes que revelam que nós estamos demonstrando graça. E uma atitude que revela a manifestação da graça em nossas vidas é o amor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que é considerado o coração da Bíblia, nós lemos o seguinte texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam que Deus manifestou a sua graça em favor dos pecadores perdidos, de todos os pecadores que andavam e andam dando as costas para Ele, mas Ele os amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Manifestação de amor. A graça de Deus se revela na prática do amor. E eu quero convidar você a refletir comigo brevemente, ainda que de modo superficial, a refletirmos sobre a definição que a palavra de Deus traz para nós sobre o amor. E eu entendo, irmãos, que não existe uma definição melhor do que esta que o Espírito Santo deu através do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 13 diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o amor é o dom supremo, e quem tem graça manifesta este dom na sua vida. E o apóstolo Paulo então descreve aqui as ações que são oriundas daqueles que têm graça e agem com amor. O amor é paciente, é benigno,
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, irmãos, Deus nos convida a exercermos graça. E no exercício desta graça é revelado o amor que nós praticamos uns com os outros. Este é o momento, irmãos, que nós temos que revelar graça em nossa vida quando estamos em nossos lares. Como que você tem agido para com a sua esposa? Esposa, como você tem agido para com o seu marido? Você tem tido graça que se revela na prática do amor? Você tem sido paciente? Ou fica facilmente irritado, irritada? Você tem sido benigno? Ou seja, você tem feito bem, ainda que a pessoa não mereça o bem da sua parte? Porque graça é isto. É você agir de forma que a pessoa não merece, mas você tem agido bem em favor dessas pessoas? Você tem deixado de lado toda a arrogância, todo o orgulho? Porque o amor não se soberbece. Você tem estado disposto a sofrer, a esperar, a suportar? Essas são ações de uma pessoa que ama e que revela o amor através da graça. Uma outra atitude que revela a graça em nossa vida, irmãos, é o perdoar. Deus nos convida a perdoar. Há alguns textos da palavra de Deus que eu quero ler para nós neste momento, em que revela a atitude de perdão que nós devemos ter como manifestação da graça de Deus em nossas vidas. O primeiro texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 em diante. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, ou seja, a presença de Cristo, uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tomando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, se nós pensarmos aqui naquelas três atitudes que nós mencionamos no início da mensagem, talvez o marido desta mulher, ou a esposa do homem com quem ela traiu, viesse para ela e a matasse. Isso seria vingança. Talvez, se eles então optassem por apedrejá-la, porque a lei dizia isto, e quando os fariseus a trouxeram, eles apelaram para a aplicação da lei sobre a vida daquela mulher. Eles disseram isso: a lei diz que tais pessoas sejam apedrejadas. Seria justiça. Mas o Senhor Jesus então fez aquela pergunta: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E a partir dos mais velhos, ou seja, viveram mais, têm mais pecados, têm mais transgressões, acusados por suas próprias consciências, foram se retirando. E Jesus então perguntou para aquela mulher: onde estão os teus acusadores?
Ela então respondeu que eles haviam se retirado. Eles não te condenaram, nem eu também. Então Jesus demonstrou perdão, graça. Ela não merecia, mas Deus estendeu o perdão para ela. Irmãos, assim que deve ser a nossa vida para com as pessoas que nos ofendem. Somos seres humanos. Muitas vezes as pessoas falam coisas para nós que nos ofendem, que nos magoam, que nos insultam. Mas temos que estar prontos para estender o perdão como manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Pense em uma pessoa que, ao pregar o Evangelho, foi condenado à morte por apedrejamento. E quando ele estava sendo apedrejado com aquelas enormes pedras que o levaram de fato à morte, este homem pôde levantar uma oração a Deus e, a exemplo de Jesus, dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Este homem foi Estevão. Estevão passou pela morte, mas ele estendeu perdão, porque ele estava cheio de graça em seu coração. Irmãos, nós somos convidados a exercer perdão uns aos outros. Em nossa família, esposa, marido, pais, filhos, pais, na nossa vizinhança, no trabalho, nós temos que mostrar o perdão como manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Porque a graça faz isso. A graça de Deus. E nós temos recebido graça sobre graça. É o que a palavra de Deus mostra para nós no versículo de João. Outra atitude, irmãos, que revela a graça de Deus em nossas vidas é a atitude de a boa disposição em repartir aquilo que Deus tem dado para nós. Não é repartir quando você tem muito, é repartir o que você tem, seja muito ou pouco. Porém, quando você se depara com uma pessoa que está passando por dificuldades, está passando por necessidades, você é capaz de abrir a despensa que está na sua casa e, ainda que haja pouco mantimento, você tem a coragem suficiente daquele pouco dividir o que você tem e estender a bênção sobre a vida daquele que não tem absolutamente nada. É graça. Quando nós constatamos a vida dos crentes do primeiro século, que perderam os seus bens, foram espoliados por causa da sua fé, nós notamos que das pessoas que creram, diz o texto bíblico, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Então eles dividiam o que eles tinham, eles repartiam o que eles tinham, porque eles estavam manifestando graça para com aqueles que são necessitados. Então, irmãos, a graça de Deus se revela em nossa vida quando nós temos um coração aberto para dividir aquilo que Deus tem dado a nós, seja pouco ou seja muito. E quando nós dividimos o que tem, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida. A palavra de Deus diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, porque com a medida com que você tiver medido, vos medirão também. Então, se você tem um coração cheio de graça, te leva a dividir o que você tem para abençoar o irmão que está precisando, Deus também te recompensa, abençoando a sua vida, suprindo as suas necessidades. Essa foi a atitude das igrejas da Macedônia para com o apóstolo Paulo. Aquelas igrejas eram igrejas pobres, mas quando elas ouviram que o apóstolo Paulo estava precisando de ajuda financeira, de mantimento para continuar pregando o evangelho, eles rogaram insistentemente para que pudessem participar desta oferta que seria levada para o apóstolo Paulo a fim de suprir as suas necessidades. Eles demonstraram graça,
para com Paulo. E Paulo pôde continuar o seu ministério pregando a palavra de Deus por ter recebido uma generosa oferta de igrejas pobres, mas cheias, ricas na graça de Deus. Uma outra atitude, irmãos, que se revela como manifestação da graça de Deus, irmãos, é a humildade. É sermos humildes. A palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1, nós encontramos as orientações do apóstolo Paulo para com aquela igreja. Ele faz menção aqui da atitude de Jesus Cristo como um exemplo maior de graça. E em Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4, diz assim: se pois há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E o apóstolo Paulo, escrevendo essas palavras, continua dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então Jesus revela o quanto ele teve infinita graça para conosco, se esvaziando, deixando a sua glória e se humilhando a uma morte tão cruel, tão perversa, tão dolorosa em nosso favor. Ele se humilhou. E quando nós temos um coração cheio de graça, nós haveremos de imitar a Cristo, ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de ter um coração humilde, de considerar o outro superior a si mesmo, e assim ter um coração dócil para com as pessoas que convivem conosco. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos recebido graça sobre graça. E a graça de Deus se revela desta maneira. Se revela quando nós amamos a quem não merece o nosso amor. Se revela quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, mesmo que eles não mereçam o nosso perdão. A repartirmos com aqueles que têm reais necessidades. E também, irmãos, mantermos uma atitude humilde no nosso viver uns com os outros, considerando cada um os outros superiores a nós mesmos. Irmãos, nós temos recebido do Senhor graça sobre graça. O Espírito de Deus habita em nós. Esta manifestação da graça não é revelada por nossas próprias forças. O Espírito de Deus que habita em nós nos capacita a demonstrarmos esta atitude que revela esta graça que já está conosco. Ó irmãos, que a nossa vida possa revelar Cristo em nós, porque Cristo foi a personificação perfeita da graça de Deus, e que assim nós possamos viver dia a dia para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco até aqui. Estamos encerrando o nosso culto nesse domingo à noite. Agradecemos a todos os envolvidos que se dedicaram, se dispuseram do seu tempo para produzir todo esse material em louvor e adoração ao nosso Deus. E você que nos acompanhou, nos assistindo aqui, espero que você tenha sido edificado com a palavra do Senhor, que você tenha
alegrado o seu coração com os louvores que aqui foram cantados e que você possa meditar durante toda essa semana na palavra que você escutou, que ela seja realmente edificante na tua vida e que você possa aplicar, praticar tudo aquilo que você aprendeu neste domingo, desde lá da escola bíblica até agora o encerramento do culto à noite. Tá? Então, vamos encerrar com uma palavra de oração. Eu peço que você, aí onde você está, curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, porque Tu és soberano, Tu és único Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e nós te louvamos, Pai, porque Tu tens nos dado muito além daquilo que precisamos, Pai. Tem nos protegido, tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem sido Pai verdadeiro para conosco, Pai. Te agradecemos por este dia, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque fomos abençoados por ela e que possamos, Pai, verdadeiramente não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Dai-nos um bom término de domingo. Te peço que Tu nos conceda uma semana abençoada na Tua presença. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Um bom final de domingo. E vocês já estão aí na casa de vocês, então, boa noite.